Há algo sagrado no silêncio de quem finalmente compreende que a prosperidade não é uma corrida, é uma frequência. Ela não é um prêmio entregue aos mais esforçados, nem um castigo reservado aos que erraram demais. Prosperidade é um estado, é um campo invisível que responde não ao que você exige, mas ao que você sustenta dentro de si. E talvez por isso muitos vivem cercados de abundância material e ainda assim sentem um vazio que nenhum sucesso preenche. Há pessoas que possuem o que sempre sonharam e ainda assim vivem exaustas, inseguras, com medo de perder o que têm. Essa é a diferença entre riqueza e prosperidade. A primeira pode ser medida, a segunda só pode ser sentida. A prosperidade espiritual é a paz que permanece quando tudo ao redor muda. É o descanso da alma que sabe que nada precisa ser forçado, porque o que é seu não se perde. O mundo moderno, porém, nos ensinou o contrário. Nos fez acreditar que quanto mais pressionamos, quanto mais produzimos, quanto mais controlamos, mais perto estaremos daquilo que desejamos. Mas essa é a grande ilusão do controle. Ele cria ansiedade, não abundância. É por isso que tantos confundem merecimento com esforço, fé com insistência, oração com desespero disfarçado. Há um versículo que contém toda a sabedoria necessária para compreender esse tema. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22 está escrito: "A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores." Essa é uma das mais belas verdades espirituais já ditas, porque nos mostra que a verdadeira prosperidade não é algo que precisa ser conquistado com sofrimento, mas recebido com maturidade. Deus não retém o que é seu. Ele apenas aguarda o momento em que você está preparado para sustentar o que pediu. A bênção existe, mas há um tempo e um espaço interno para ela florescer. Epicteto, o sábio estoico, dizia: "O que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas." Essa frase revela um segredo silencioso. A prosperidade começa no estado interno, não no cenário externo. Se a sua mente vive em guerra, nenhum dinheiro trará descanso. Se o seu coração vibra na escassez, nenhuma oportunidade parecerá suficiente. Prosperidade é coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Imagine-se como um rio. A água já flui, o curso já está traçado, mas o que determina se o rio corre em paz ou em tormenta é o leito que o sustenta. Assim também é a sua energia. Quando você tenta controlar o curso da vida, cria obstáculos internos. Quando tenta merecer o que já foi prometido, interrompe o fluxo natural da graça. Prosperidade é o movimento livre daquilo que está em harmonia com o propósito. Talvez você tenha vivido acreditando que precisava fazer mais, orar mais, provar mais, correr mais. E quanto mais corria, mais distante se sentia. É que a prosperidade não se alcança pela velocidade, mas pela sintonia. Ela é como uma música. Para ouvi-la, você não precisa de força, mas de presença. A força cansa, a presença transforma. Muitos pedem prosperidade, mas o que pedem, na verdade, é alívio. Pedem segurança, mas o que realmente buscam é paz. Pedem abundância, mas carregam dentro de si a crença silenciosa de que não merecem recebê-la. E enquanto o coração vibrar na culpa, a energia divina permanece contida. Não porque Deus negue, mas porque o homem ainda não se abriu para sustentar. Prosperidade não é o que se conquista, é o que se permite fluir. Ela não está em lugar algum fora de você. Está no alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Está na clareza de quem aprendeu a não se apressar, porque quem confia, descansa. E quem descansa, vibra na frequência da abundância. Por isso, neste vídeo, convido você a mergulhar em uma nova compreensão sobre a prosperidade. A ver além do dinheiro, além das metas, além da comparação. A enxergar a prosperidade como uma energia viva que responde à sua coerência, não à sua pressa. Talvez este seja o momento de respirar fundo e lembrar: você não precisa correr atrás do que já foi reservado para você.
Precisa apenas aprender a sustentar a calma de quem sabe que o tempo divino nunca se atrasa. Enquanto ouve estas palavras, permita-se observar o seu próprio corpo, o ritmo da respiração, o peso dos ombros, a tensão no peito. Cada vez que você solta o ar, imagine-se soltando também a necessidade de controlar. Porque a energia da prosperidade não chega ao ansioso. Ela repousa no ser que aprendeu a confiar. E é exatamente isso que iremos explorar juntos, passo a passo, reflexão após reflexão, até que a sua mente entenda o que o seu espírito já sabe. A prosperidade não é um lugar que se chega, é um estado que se habita. Agora, respire. Silencie por dentro, porque o que você busca já está a caminho. Há um tipo de cansaço que não nasce do corpo, mas da alma que tenta convencer a vida de que é digna de receber o que já lhe pertence. Esse é o bloqueio invisível da prosperidade. É a prisão silenciosa da mente que ora como quem implora e não como quem confia. Muitos dobram os joelhos acreditando que precisam persuadir Deus a conceder aquilo que ele já prometeu, como se a bênção fosse um prêmio reservado aos mais insistentes. Mas Deus não negocia promessas. Ele apenas aguarda o amadurecimento do seu coração para que você possa sustentar o que foi pedido sem se perder no processo. A mentalidade de escassez é traiçoeira. Ela se disfarça de humildade quando na verdade é medo. Medo de não merecer, medo de perder, medo de ser visto. E é esse medo que faz o homem tentar controlar o tempo da colheita, como se pudesse apressar o relógio divino. Mas quanto mais se tenta forçar o crescimento, mais o solo da fé se resseca. A fé é como uma semente. Ela não obedece à pressa, apenas à confiança. Quantas vezes você já orou pedindo algo e, ao não ver resultado, começou a duvidar? A dúvida é o veneno da prosperidade. Porque quando você duvida, você envia uma mensagem ao universo de que não acredita na promessa. E quando a crença enfraquece, o fluxo cessa. Prosperar é aprender a descansar na certeza de que aquilo que é seu não precisa ser conquistado, precisa apenas ser acolhido. Existe uma diferença entre esperar com fé e esperar com ansiedade. A fé descansa, a ansiedade vigia o relógio. A fé confia no invisível, a ansiedade exige provas, a fé semeia em silêncio, a ansiedade cava o solo a cada dia, tentando ver se a semente já brotou. O paradoxo da prosperidade é este. Quanto mais você tenta controlar o tempo, mais distante você fica da fluidez do tempo divino. Imagine um agricultor que planta uma árvore frutífera. Ele não fica arrancando as raízes para verificar se ela está crescendo. Ele sabe que o tempo da colheita não depende da sua impaciência, mas da ordem natural da vida. Assim é a prosperidade. Quando você tenta merecer o que já é seu, a sua energia se fecha, o coração se contrai e o fluxo cessa. Prosperidade é expansão, e nada que está em tensão consegue expandir. Por isso, o primeiro passo para acessar o que Deus já reservou para você é abandonar a necessidade de provar o seu merecimento. A vida não exige provas, exige presença. Você não precisa convencer o universo da sua dignidade. Precisa apenas alinhar-se com a vibração do amor próprio que diz: eu já sou suficiente para receber o que me pertence. A fé madura não implora, apenas agradece. Ela não pede como quem teme ser esquecido, mas como quem sabe que está sendo preparado. E esse preparo, embora pareça demora, é o modo como Deus fortalece o seu vaso interior para que a bênção não o quebre quando chegar. Em algum ponto da caminhada, você perceberá que o esforço excessivo é um sinal de desconexão, não de fé. Porque quando o coração está em sintonia com a providência divina, o movimento é sereno. As oportunidades surgem com naturalidade. O fluxo da vida se torna mais leve. Não porque a jornada se tornou fácil, mas porque você deixou de resistir. Prosperidade é o contrário da luta. Ela é o estado de quem aprendeu a confiar no invisível. E é nesse estado de confiança que a promessa começa a florescer. Não há força humana capaz de apressar o que tem seu tempo, mas há paz suficiente para sustentar o que está sendo gestado. Então,
quando o silêncio parecer longo demais, lembre-se, Deus não o esqueceu. Ele apenas está cultivando dentro de você a estrutura necessária para que a abundância não o destrua, mas o eleve. Prosperar não é vencer o tempo, é sincronizar-se com ele, porque a bênção não é para quem força, é para quem confia. E quem confia já está prosperando. Existe uma linha muito sutil entre a fé genuína e a ansiedade disfarçada de fé. Muitos chamam de movimento espiritual aquilo que, na verdade, é medo travestido de devoção. É o impulso de quem ora, mas não descansa, de quem pede, mas não confia, de quem diz que acredita, mas continua tentando controlar cada detalhe da própria história. A verdadeira fé não é agitação, é entrega. Ela não exige sinais, apenas permanece firme, mesmo quando nada faz sentido. A ansiedade moderna tomou o lugar da espiritualidade silenciosa. Tornou-se comum ver pessoas transformando a busca por prosperidade em uma corrida espiritual. Elas oram, afirmam, visualizam, mas o coração continua inquieto, cheio de urgência e cobrança. Esse tipo de energia não cria abundância, cria exaustão. Porque a prosperidade não se manifesta em meio ao ruído da pressa, mas no espaço da calma interior. O espírito que confia não precisa gritar para ser ouvido. A neurociência explica algo que os antigos já sabiam. O medo e a ansiedade bloqueiam a clareza. Quando a mente vive em alerta constante, o corpo produz cortisol, o hormônio do estresse, que impede o discernimento e a intuição de fluírem. É por isso que, em momentos de desespero, tomamos decisões precipitadas. A fé, ao contrário, abre espaço para a sabedoria. Ela nos coloca no ritmo do espírito, onde a ação nasce da serenidade, não da aflição. A Bíblia nos oferece um exemplo perfeito disso na história de Abraão e Sara. Eles receberam a promessa de um filho, mas quando o tempo passou e nada aconteceu, decidiram antecipar o plano divino. O resultado foi dor, confusão e fardo. Quando o homem tenta apressar o tempo de Deus, cria peso onde deveria haver leveza. Sara e Abraão não perderam a promessa, mas tiveram de aprender que a ansiedade nunca é o caminho da realização, é o caminho da distração. A fé verdadeira não é um ato emocional, é um estado de consciência. Ela não se move por medo de faltar, mas pela certeza de que tudo já foi providenciado. Prosperar, então, não é correr atrás do que falta, mas aprender a caminhar em paz com o que já existe. Quando a alma descansa, o tempo se reorganiza, as oportunidades aparecem e o invisível se revela. A fé age sim, mas sua ação é silenciosa, equilibrada, confiante. Se a ansiedade é o barulho do medo, a fé é o som do silêncio. É o espaço interno onde a alma se alinha com o divino e reconhece que tudo está exatamente onde deveria estar. E talvez o maior sinal de fé não seja orar mais, nem fazer mais, mas conseguir repousar no meio da espera, porque é ali, no intervalo entre o pedido e a resposta, que Deus trabalha com mais profundidade. E é ali também que a prosperidade começa a nascer. O tempo é uma linguagem que poucos compreendem. A mente humana o chama de demora, mas o espírito o reconhece como preparo. O tempo divino não atrasa, ele alinha. Enquanto o ego pede urgência, Deus constrói estrutura, porque não há bênção sem base e não há prosperidade que floresça em um solo impaciente. Cada segundo de espera é um tijolo invisível sendo colocado na casa interior da sua maturidade. Quando tudo parece parado, é aí que as raízes se fortalecem. A mente imediatista acredita que o tempo é castigo. Ela olha para o relógio e pensa: por que ainda não aconteceu? Mas o tempo de Deus não é linear como o nosso. Ele é cíclico, perfeito e profundo. Quando você entende isso, percebe que a espera nunca é perda, é sincronia. Tudo o que é divino chega no instante exato em que você se torna capaz de sustentá-lo. Por isso, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é uma frase poética, é um lembrete de sabedoria. Enquanto o homem corre,
O tempo observa. E quando o homem finalmente aprende a parar, o tempo se move. Essa é a dança invisível da providência. O tempo divino não se curva à ansiedade humana. Ele flui com a precisão de quem conhece o caminho e sabe o destino. Quando você se alinha com esse ritmo, a espera deixa de ser sofrimento e se transforma em confiança. É o momento em que o coração percebe que não está sendo esquecido, mas lapidado. Há algo de sagrado em aprender a esperar sem desespero. A espera não é ausência de ação, é presença em construção. Você continua caminhando, mas com serenidade. Continua fazendo, mas sem ansiedade. Continua sonhando, mas sem exigir o amanhã. É nesse estado que a vida começa a conspirar a seu favor. Porque o universo responde à frequência da calma, não à vibração do desespero. O tempo divino é um mestre silencioso, e quem aprende com ele, prospera. O tempo é o campo onde Deus planta suas respostas. Cada estação da vida tem uma função. O inverno ensina a suportar o silêncio. A primavera revela o florescer. O verão fortalece a colheita e o outono ensina a desapegar. Assim também é com a prosperidade. Ela tem suas fases. O tempo da espera é tão necessário quanto o tempo da colheita. Quem tenta colher antes da hora, come o fruto ainda amargo. Quem aprende a esperar, saboreia a doçura da promessa cumprida. Portanto, não se apresse, não se compare, não interprete o silêncio como ausência. A promessa está a caminho, mas precisa de você desperto, presente, em paz. O tempo divino não é castigo, é sincronia, e quando sua alma se harmoniza com o compasso de Deus, o relógio da vida finalmente começa a trabalhar a seu favor, porque nada que é seu se perde, apenas amadurece no tempo certo. Há um tipo de bloqueio que é tão profundo que muitos não o percebem, o medo de prosperar. É o sentimento inconsciente de culpa que sussurra: será que eu mereço tanto assim? Essa voz nasce das feridas antigas, das crenças herdadas, das experiências em que alguém nos fez acreditar que a alegria demais era soberba, que a abundância era pecado, que ter demais era injusto. Assim, muitos caminham com o coração dividido, desejando prosperar, mas sabotando o próprio caminho. A culpa é uma das forças mais destrutivas do espírito. Ela aprisiona o homem em um ciclo invisível de merecer e perder. Ele conquista algo, mas logo se sente indigno e inconscientemente cria situações para perder o que recebeu. Isso acontece porque o inconsciente não aceita manter o que acredita não merecer. Por fora, a pessoa parece determinada. Por dentro, está sempre se punindo. E prosperidade não sobrevive onde há autopunição. A Bíblia retrata essa dinâmica na parábola do filho pródigo. O filho retorna arrependido, envergonhado, acreditando que não merece mais a herança. Mas o pai o recebe com festa, com amor, com abundância. Essa é a metáfora divina do perdão. Deus nunca retira o que deu. É o homem que se afasta da própria bênção por se sentir indigno de recebê-la. Quando a alma vive em culpa, fecha as portas da providência. E a prosperidade, que é fluxo, não pode entrar onde há negação de valor. A autossabotagem quase sempre se manifesta em pequenos gestos. É o adiamento constante de decisões importantes. É o medo de cobrar o que é justo. É o impulso de ajudar todos, menos a si mesmo. É o hábito de minimizar conquistas, de encolher a própria luz para não incomodar os outros. Esses comportamentos drenam a energia da prosperidade porque contradizem a verdade divina. Você é digno do bem que pede. O universo não recompensa sofrimento, ele responde à coerência. A cura começa quando você observa suas próprias palavras. Quando percebe as frases mentais que repetem: não mereço tanto, algo ruim vai acontecer, Deus não se importa comigo. Essas frases são decretos energéticos que moldam o seu campo vibracional. Substitua-as por pensamentos de gratidão e aceitação. Sou grato por estar sendo preparado para mais. Aceito o bem que a vida me oferece. Confio no amor que me sustenta. Ao fazer isso, você muda o seu diálogo interno e, com ele,
muda o fluxo da energia ao seu redor. A prosperidade não combina com culpa, combina com consciência. E consciência é lembrar todos os dias que a graça divina não se compra, se acolhe. Você não precisa pagar um preço pelo que já foi pago com amor. Deus não exige sacrifício, exige presença. Ele quer ver em você o brilho da aceitação, não o peso da penitência. Porque prosperar é honrar o Criador, é viver de forma tão plena que a própria vida se torna um testemunho da generosidade divina. Comparar-se é uma das formas mais sutis de enfraquecer o próprio espírito. A comparação cria ruído, desvia o olhar do que realmente importa e faz o homem duvidar do próprio caminho. É um movimento interno de rejeição, onde o coração, ao olhar o sucesso do outro, esquece que o tempo de Deus é pessoal e intransferível. Vivemos em uma era em que a exposição é constante e muitos confundem aparências com propósito. As redes sociais tornaram-se vitrines de vidas editadas, e nelas o brilho alheio muitas vezes faz o seu próprio parecer opaco. Mas a prosperidade verdadeira não nasce da aparência, nasce da coerência entre quem você é e o que está se tornando. Quando o outro prospera e você sente dor em vez de inspiração, é sinal de que a mente ainda acredita que há escassez no mundo. É como se o sucesso alheio diminuísse as suas possibilidades, como se a bênção fosse um recurso limitado. Mas a providência divina não é um bolo que se reparte, é uma fonte que se multiplica. A prosperidade de alguém não ameaça a sua, apenas revela que o fluxo está aberto, ativo, pulsando, e que o mesmo rio pode chegar até você, se o seu coração estiver em paz para recebê-lo. A comparação rouba a presença. Ela o faz olhar tanto para fora que você esquece de regar o próprio jardim. E o jardim que não é cuidado murcha, não por falta de sol, mas por falta de atenção. O tempo que você gasta olhando o outro é o mesmo tempo que poderia estar nutrindo a própria semente. O fruto do outro está maduro, porque foi cuidado em silêncio por muitas estações. Você só vê a colheita, não vê as noites de espera, o medo vencido, as lágrimas regando o solo. Cada alma tem sua estação, e não há comparação possível entre flores que nascem em primaveras diferentes. A fé ensina que o propósito não se repete. O dom que Deus lhe deu é único, e a vida só floresce quando você decide viver a sua missão, não imitar a de alguém. Quando o coração se alinha com o próprio propósito, a energia da inveja se dissolve, e o que resta é inspiração. O reconhecimento de que cada um manifesta a luz de Deus de uma forma. Alguns brilham com palavras, outros com silêncio. Alguns com ação, outros com presença. O essencial é manter-se fiel à própria essência, sem pressa de florescer, sem medo de ser diferente. A comparação cria um ciclo de autossabotagem. Primeiro gera inveja, depois culpa, e por fim paralisia. Você sente ciúme do outro, depois se culpa por sentir, e então se cala, acreditando que perdeu a oportunidade. Quebre esse ciclo com gratidão. Diante do sucesso alheio, diga em silêncio: o mesmo Deus que abençoa o outro, me abençoa também. Essa frase simples muda a vibração. Ela transforma o olhar competitivo em olhar de fé. A bênção tem ritmo próprio. Ela não é corrida, é colheita. Quem tenta apressar o tempo, perde o sabor da espera. E quem aprende a celebrar o florescer do outro, prepara o terreno para a própria abundância. Porque a prosperidade não visita os que competem, mas os que confiam. E quando você se liberta da comparação, o seu campo energético se abre, e aquilo que parecia distante, finalmente, encontra caminho para chegar até você. Muitos pedem prosperidade, mas poucos estão preparados para sustentá-la. Há quem alcance a bênção, mas a perca rapidamente, porque não desenvolveu estrutura emocional para mantê-la. Prosperidade não é o que você conquista, é o que você sustenta sem se perder. O verdadeiro desafio não está em receber, mas em permanecer íntegro depois que o sucesso chega. A bênção sem sabedoria se transforma em fardo, e aquilo que deveria trazer leveza passa a gerar confusão e desgaste. Salomão entendeu esse princípio. Ele não pediu riqueza,
pediu sabedoria. E porque pediu sabedoria, recebeu também tudo o que o ouro poderia comprar. Ele compreendeu que prosperidade é consequência da clareza interior, não da acumulação externa. O ouro pode ser tomado, mas a sabedoria é indestrutível. É ela que organiza, protege e direciona o fluxo da abundância. Sem sabedoria, o homem abençoado se torna escravo do próprio brilho. Com sabedoria, ele aprende a servir com o que tem e a expandir sem perder a paz. A neurociência confirma o que os antigos mestres já diziam. O cérebro se adapta mais facilmente à constância do que ao ganho repentino. Quando uma mudança é muito rápida, o sistema nervoso interpreta como ameaça. Por isso, muitos que ganham muito de uma só vez acabam sabotando-se e voltando ao ponto inicial. Prosperidade sustentável é construída passo a passo, em harmonia com o tempo e em equilíbrio com a mente. É o fruto de uma estabilidade emocional que reconhece o valor da disciplina silenciosa. Sustentar prosperidade é saber dizer não, saber descansar, saber cuidar do que já foi dado. É compreender que o excesso sem propósito vira peso. É ter discernimento para entender quando é hora de expandir e quando é hora de conservar. Assim como o agricultor colhe com sabedoria para não esgotar o solo, o homem próspero também precisa preservar a sua energia. Ele não desperdiça, não se dispersa, não vive na ostentação. Vive no equilíbrio porque entende que prosperidade é responsabilidade. A abundância sem consciência se perde. A abundância com propósito se multiplica. A diferença entre as duas está no estado interior de quem as recebe. Quando o coração é grato, a prosperidade encontra espaço para permanecer. Quando é inquieto e inseguro, o fluxo se fecha. Prosperar é tornar-se um recipiente capaz de conter o bem sem se corromper. É aprender a receber sem se exaltar, a dar sem se esvaziar, a crescer sem perder o centro. Por isso, antes de pedir mais, aprenda a sustentar o que já tem. Cuide do pouco com a mesma dignidade com que cuidaria do muito. Honre o simples com o mesmo amor com que celebraria o extraordinário. Porque o universo confia mais àqueles que demonstram maturidade no que já possuem. E é assim, no cultivo silencioso da estabilidade, que a prosperidade deixa de ser passageira e se torna um estado permanente da alma. Nada rouba mais a prosperidade do que uma mente dispersa. Vivemos cercados de estímulos e cada notificação, cada nova comparação, cada preocupação antecipada fragmenta um pedaço da nossa energia. A prosperidade é foco, é presença, é canal aberto. Quando a mente está espalhada em 1000 direções, a energia se dilui e a bênção não encontra um lugar para repousar. A dispersão cria a ilusão de movimento, mas é apenas barulho. Você acredita que está fazendo muito, mas, na verdade, apenas gira em círculos. O homem moderno se acostumou a confundir agitação com propósito. Ele corre o dia inteiro, mas não sabe para onde. Ele trabalha, ora, produz, mas a alma está exausta. E é nesse estado que o fluxo da prosperidade se fecha, porque a abundância não se manifesta no caos, mas na clareza. Em Tiago, capítulo 1, versículo 8, está escrito: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A inconstância é a raiz da dispersão. Quem não tem foco interior vive sendo arrastado pelos ventos externos. A dopamina da distração é traiçoeira. Ela oferece prazer momentâneo, mas rouba o senso de direção. Cada vez que você se distrai, perde um pouco da força criativa que poderia estar sendo usada para construir algo duradouro. E quando o foco se esvai, a prosperidade se distancia, porque a energia divina precisa de um canal estável para fluir. Deus não trabalha em mentes agitadas, ele se manifesta na calma. A prosperidade não se conquista no ruído, ela floresce no silêncio disciplinado. Há um antigo ensinamento espiritual que diz: o que você alimenta, cresce. Se você alimenta distrações, multiplica confusão. Se alimenta silêncio, multiplica sabedoria. A prática da presença é o antídoto para a dispersão. Reserve momentos diários para estar consigo mesmo, sem ruído, sem exigência,
apenas ouvindo o próprio interior. Não se trata de isolamento, mas de reconexão. Quando o coração se aquieta, a intuição desperta e a clareza volta a guiar os passos. A prosperidade é uma energia inteligente. Ela procura estabilidade, coerência e constância. O fluxo da abundância se aproxima de quem sabe cuidar da atenção. O jejum da atenção é uma prática poderosa, um dia por semana, em que você se desconecta dos estímulos externos e se reconecta com o propósito. Durante esse tempo, não há necessidade de planejar, apenas de observar. É no silêncio que o espírito fala, e é na quietude que as direções certas se revelam. Uma mente dispersa é como um vaso rachado. Por mais que receba, nunca consegue reter. Por isso, antes de pedir mais prosperidade, restaure o seu recipiente. Cuide do foco como quem cuida de uma chama em meio ao vento. Porque prosperar é manter a atenção voltada ao que realmente importa. Quando o pensamento se organiza, o universo também se organiza. E é nessa ordem interior que a prosperidade encontra o caminho para se manifestar com estabilidade, paz e propósito. Muitas vezes, não é o grande erro que nos distancia da prosperidade, mas os gestos silenciosos, quase imperceptíveis, que criam pequenas rachaduras em nossa energia. São atitudes sutis, escondidas no cotidiano, que fecham o fluxo do divino sem que percebamos. A primeira delas é a falta de gratidão autêntica. A mente ansiosa pede mais do que reconhece, reclama mais do que celebra. E o universo, que responde à vibração do coração, não expande onde há ingratidão. A prosperidade é uma resposta ao reconhecimento. Ela se multiplica onde é bem recebida, mas se afasta de onde o homem só vê o que falta. Gratidão verdadeira não é apenas um gesto verbal, é um estado de percepção. É ver o milagre no comum, o dom na rotina, a providência no que parecia pequeno. Quando o coração agradece sinceramente, a energia se eleva e o campo espiritual se expande. É como se a alma dissesse: estou pronta para mais porque sei valorizar o que já tenho. O agradecimento é uma prece silenciosa, um selo vibracional que abre espaço para o novo. E onde há gratidão, não há escassez. Outro bloqueio sutil é a resistência em receber ajuda. Muitos dizem confiar em Deus, mas recusam os instrumentos que Ele envia. Orgulho disfarçado de independência. O coração que não aceita apoio fecha a porta para o fluxo do suprimento. A vida trabalha em rede. Prosperidade é reciprocidade. Quando você impede o outro de oferecer, interrompe a corrente da abundância. Receber também é um ato de fé. É dizer: eu reconheço que não preciso carregar tudo sozinho. E essa humildade abre caminhos onde antes havia peso. A reatividade constante é outro obstáculo invisível. Toda vez que você reage com raiva, impaciência ou irritação, corta o fio da fluidez. A energia divina precisa de espaço para circular e o julgamento a aprisiona. A reatividade é a linguagem da mente em guerra. A serenidade é a linguagem da alma em confiança. Prosperar exige vigilância emocional. Não é repressão, é observância. É perceber quando a emoção se agita e escolher o silêncio em vez da resposta impulsiva. Cada pausa consciente restaura o equilíbrio e reconecta o fluxo. O corpo também fala quando o campo energético está bloqueado. Cansaço constante, insônia, pensamentos repetitivos, todos são sinais de que há um desalinhamento interno. Prosperidade é harmonia, e a harmonia começa dentro. Um corpo em tensão é como uma antena desalinhada. O sinal existe, mas não chega. Por isso, o cuidado com o corpo é um ato espiritual. Descansar, respirar, silenciar, cuidar da alimentação, tudo isso é parte do mesmo campo de energia que sustenta a prosperidade. Esses sinais sutis pedem apenas consciência, não culpa. O objetivo não é se acusar, mas perceber. A prosperidade flui onde há lucidez, onde o olhar enxerga com amor o que precisa ser ajustado. Quando você observa sem julgamento e decide reabrir o coração à gratidão, à ajuda e à serenidade, o campo espiritual se reorganiza naturalmente.
E então, o que parecia travado começa a se mover, porque a energia divina nunca deixou de fluir. Apenas esperava que você abrisse espaço dentro de si para recebê-la plenamente. A prosperidade não responde à força, responde à coerência. Nenhuma oração, por mais fervorosa que seja, pode compensar um coração dividido entre o que diz e o que faz. O homem que se contradiz internamente perde força espiritual, porque a energia divina não se manifesta onde há conflito entre razão, emoção e ação. Prosperidade é unidade interior. É quando o que você pensa, sente e realiza caminham na mesma direção. Sem essa harmonia, tudo se torna esforço e nada se torna fluxo. Sêneca dizia: nada é mais poderoso do que aquele que domina a si mesmo. Essa é a essência da prosperidade. Dominar-se não é reprimir os impulsos, mas conhecer-se profundamente. É perceber quando o medo fala mais alto do que a fé, quando o orgulho fala mais alto do que o amor, quando a pressa fala mais alto do que a sabedoria. A coerência nasce desse discernimento, o de permanecer fiel ao propósito, mesmo quando as emoções tentam desviá-lo do caminho. O homem incoerente vive cansado porque gasta energia tentando sustentar máscaras. Ele quer ser luz, mas se permite agir na sombra. Quer prosperar, mas pensa escassez. Quer paz, mas cultiva conflito. Cada vez que o pensamento nega o sentimento, o campo energético se fragmenta. E um campo fragmentado não cria realidade estável. A coerência, ao contrário, cria estabilidade, confiança e magnetismo. Quando a mente e o coração se alinham, o universo reconhece o comando. Prosperar, então, é alinhar-se. Não é acumular coisas, é se tornar inteiro. É viver de modo que suas palavras e ações sejam um reflexo da sua verdade. É olhar para dentro e perguntar: o que dentro de mim ainda vive em contradição com o que peço a Deus? Essa pergunta simples e silenciosa abre portas, porque a vida responde ao que você é, não ao que você diz querer ser. A coerência é uma oração silenciosa. Ela não precisa de palco nem de aplauso. É o gesto discreto de quem honra o que promete, de quem cumpre o que fala, de quem age com dignidade mesmo quando ninguém está olhando. Essa integridade é uma força magnética que atrai o bem. A prosperidade sente segurança em repousar sobre almas firmes, porque sabe que ali não será desperdiçada. O verdadeiro poder está em viver alinhado com o propósito. A coerência não é rigidez, é verdade em movimento. Quando você vive assim, tudo o que é seu começa a fluir naturalmente. O trabalho se expande, as relações se harmonizam, as ideias se multiplicam. Não há mais luta, há ritmo. E é nesse ritmo que a prosperidade encontra repouso. Porque Deus não abençoa o disfarce, Ele abençoa a verdade. E a verdade, quando vivida com constância, transforma qualquer caminho em fonte de abundância. O medo da perda é uma das mais sutis formas de aprisionamento espiritual. Ele se disfarça de prudência, de zelo, de cuidado, mas por trás desse disfarce há uma mente tentando controlar o incontrolável. E onde há controle, não há fluxo. O medo cria tensão, e a tensão fecha o canal por onde a prosperidade deveria passar. O espírito de escassez faz o homem segurar tudo com força, acreditando que, se relaxar, perderá. Mas a verdade é o contrário. Quanto mais você tenta segurar, mais o universo se afasta. Prosperidade é movimento livre, não aperto. Apego é a raiz da insegurança. É o desejo de possuir o que na essência não pode ser possuído. Nenhum bem material é eterno, nenhuma relação é estática, nenhuma fase da vida é permanente. A tentativa de congelar o que é passageiro é o que cria sofrimento. Prosperar é compreender que tudo o que é seu permanece enquanto estiver em harmonia com o propósito. Quando algo se vai, é apenas o ciclo natural abrindo espaço para o novo. Resistir é o que dói, não o deixar fluir. O apego nasce do medo, e o medo é o oposto da fé. Fé é abrir a mão com confiança, sabendo que o mesmo Deus que dá,
é o Deus que sustenta. É acreditar que o fluxo não depende de um objeto, de uma pessoa ou de uma circunstância específica. Prosperidade não está no que você tem, está no que você é capaz de vibrar. E quando a vibração é de confiança, tudo o que é necessário permanece. Nada se perde para quem confia na abundância da vida. Existe uma prática simbólica que ajuda a curar o medo da perda, o ato de dar. Não dar por obrigação, mas por fé. Dar tempo, atenção, escuta, cuidado, generosidade. Quando você doa sem medo, o coração se expande e o campo energético se reorganiza. O ato de oferecer é uma declaração vibracional que diz: eu confio que o fluxo é infinito. E essa confiança transforma a relação com a matéria, com o dinheiro e com o amor. O que é dado com pureza volta multiplicado. A generosidade não é perda, é expansão. Quando você abre a mão, prova ao universo que aprendeu a confiar. O apego é a linguagem da escassez. A generosidade é a linguagem da abundância. Deus não precisa do seu sacrifício, mas da sua confiança. A prosperidade é como o ar. Quanto mais você tenta segurá-lo, mais ele escapa. Mas quando você respira e solta, ele volta, renovado. É o ciclo eterno do dar e receber, da inspiração e da entrega. Por isso, quando sentir medo de perder, lembre-se: nada que é verdadeiramente seu pode ser tomado. O que se vai, cumpriu um propósito. O que permanece, ainda ensina. O que chega, vem na hora certa. A prosperidade não habita corações tensos. Ela repousa em quem aprendeu a confiar, a deixar ir e a permitir vir. Porque a abundância divina não se manifesta no controle, mas na entrega. E quem entrega nunca perde, apenas se transforma em parte viva do fluxo que nunca cessa. A verdadeira prosperidade não se revela no orgulho, mas na humildade. A humildade é uma tecnologia espiritual, uma forma de inteligência que mantém o coração aberto e o espírito alinhado com a providência divina. O orgulho endurece, separa, cria muros. A humildade une, conecta, cria pontes. Ela permite que a graça flua sem resistência. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E graça é exatamente isso, o fluxo suave da abundância, o favor que não pode ser merecido, apenas acolhido. A humildade não é se diminuir, é reconhecer o seu tamanho exato dentro do universo, nem maior, nem menor, apenas em harmonia com o todo. O homem humilde não precisa provar valor, porque vive em paz com o que é. Ele não busca validação, porque sua força nasce do silêncio interior. Essa tranquilidade o torna magnético, porque o que é verdadeiro sempre atrai. A prosperidade sente segurança onde há humildade, porque sabe que ali não será usada como instrumento de vaidade, mas como canal de bênção. O orgulho, ao contrário, cria ruído energético. Ele transforma a conquista em necessidade de comparação, a abundância em disputa, o sucesso em carência disfarçada. O homem orgulhoso acredita que precisa demonstrar para ser respeitado, e assim se torna escravo do próprio desempenho. Ele corre, brilha, exibe, mas por dentro está vazio, porque o orgulho alimenta o ego, e o ego nunca se sacia. Já a humildade alimenta o espírito, e o espírito, uma vez nutrido, repousa em paz. Há histórias de homens e mulheres que prosperaram materialmente apenas quando soltaram o peso do orgulho. Empresários que descobriram que o verdadeiro poder estava em servir, não em dominar. Pessoas que entenderam que o sucesso sem serenidade é apenas ruído. Quando o ego se cala, o propósito fala. E quando o propósito fala, a prosperidade responde. A humildade abre portas que a força nunca conseguiria abrir, porque a energia divina reconhece a pureza da intenção antes do tamanho da ambição. A humildade também se manifesta no modo como você lida com os dons que recebeu. Reconhecer o dom é gratidão. Exibi-lo para provar algo é vaidade. Quando você entende que seus talentos são instrumentos de serviço e não ferramentas de autopromoção,
o fluxo se expande. O universo confia mais àqueles que sabem usar o que tem para o bem comum. Essa é a lei silenciosa da abundância. Quanto mais você compartilha com propósito, mais o bem cresce ao seu redor. Prosperar com humildade é viver com os pés na terra e o coração no alto. É entender que cada bênção é uma responsabilidade e que o verdadeiro sucesso é manter o espírito leve mesmo quando tudo prospera. O homem humilde não se exalta, mas também não se encolhe. Ele caminha em equilíbrio com serenidade e gratidão. E é nesse equilíbrio que o divino se manifesta. Porque a humildade é o solo fértil da graça, e onde há graça, a prosperidade se multiplica em silêncio, sem ostentação, mas com poder. O silêncio é o berço da prosperidade. Em um mundo que ensina a falar sem pensar, a responder sem ouvir e a agir sem sentir, o silêncio se tornou uma arte rara e, por isso mesmo, poderosa. É no silêncio que o espírito fala, é no silêncio que a intuição amadurece, é no silêncio que a sabedoria se revela. Quando a mente se cala, o coração escuta. Quando o coração escuta, a alma se alinha. E quando a alma se alinha, a prosperidade flui com naturalidade. A mente barulhenta é uma casa cheia demais para que o divino habite. Cada pensamento acelerado, cada medo repetido, cada expectativa não resolvida, cria ruído. E o ruído interior é o maior bloqueio do discernimento. É por isso que em Salmos capítulo 46, versículo 10, está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um convite à entrega, não à passividade. É um lembrete de que o poder divino não se revela no tumulto, mas na quietude. Silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. É o estado em que você observa o que acontece sem precisar reagir. O silêncio não é fuga do mundo, é encontro consigo mesmo. Ele não o afasta da vida, ele o aprofunda nela. Quando você silencia, o ego perde o controle e o espírito retoma o comando. E nesse espaço, as respostas que antes pareciam distantes começam a se tornar claras, como se o tempo parasse para que você pudesse ouvir o que sempre esteve dentro de você. O silêncio também é uma forma de higiene energética. Assim como o corpo precisa de descanso, a mente precisa de pausas. 1 minuto de silêncio antes de qualquer decisão financeira, emocional ou espiritual é suficiente para restaurar o eixo. Esse minuto é um ato de respeito à sabedoria divina. É nesse intervalo que a intuição se manifesta e mostra caminhos que o raciocínio sozinho não alcançaria. O silêncio é o momento em que Deus sussurra: confie. No silêncio, o tempo desacelera e o coração percebe que a pressa não conduz à plenitude. A prosperidade não vem do ruído da insistência, mas da serenidade da escuta. O homem que aprende a silenciar descobre que não precisa responder a tudo, não precisa provar nada, não precisa competir. Sua presença se torna sua oração. Sua calma se torna sua força. A vida começa a se organizar ao redor do seu silêncio, como se tudo reconhecesse ali um ponto de equilíbrio. A prosperidade espiritual é silenciosa. Ela não grita, não disputa, não exige. Ela apenas flui. E flui para aqueles que aprenderam a se aquietar o bastante para ouvi-la. O silêncio é o portal por onde entra a sabedoria. E a sabedoria é a ponte por onde caminha a prosperidade. Quando você aprende a ouvir mais do que falar, a observar mais do que reagir e a confiar mais do que questionar, o universo inteiro começa a lhe responder, porque o silêncio é e sempre será a linguagem mais clara de Deus. A prosperidade não é o crescimento da conta bancária, é a expansão da alma. Ela não se mede em números, mas em paz. É o estado em que tudo o que você toca floresce, não porque o toque é mágico, mas porque há vida dentro de você. Quando o interior floresce, o exterior apenas acompanha. A prosperidade é um reflexo da alma que aprendeu a se alinhar com o divino. É uma consequência natural de quem vive em harmonia com a própria essência. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa frase revela um princípio eterno.
A prosperidade começa no bem-estar da alma. É impossível prosperar verdadeiramente se o coração está amargo, se a mente está dividida, se o corpo está cansado. Prosperidade é saúde em todos os planos: espiritual, emocional, físico e material. É o estado de equilíbrio onde o ser humano se torna canal de vida e não apenas consumidor dela. A expansão da alma acontece quando você deixa de viver por medo e começa a viver por propósito. O medo busca sobrevivência. O propósito busca sentido. Quando o propósito guia a sua vida, tudo ganha direção. As escolhas se tornam mais leves, as relações mais verdadeiras e até o trabalho passa a ter sabor de missão. Prosperar é permitir que a alma cresça, a ponto de transformar tudo o que toca: os lugares, as pessoas, as conversas, as intenções. O verdadeiro próspero é aquele que aprendeu a transbordar. Ele não acumula, ele compartilha. Não porque tem muito, mas porque reconhece que quanto mais doa, mais recebe. É o paradoxo divino. O fluxo da vida se expande na medida em que você o permite passar por você. É assim que a alma cresce, não pela posse, mas pela entrega. O homem que entende isso descobre que o verdadeiro tesouro é a paz que não se abala com as mudanças externas. A expansão da alma é também um retorno à simplicidade. Quanto mais a alma amadurece, menos ela precisa. O luxo perde o brilho quando a paz é conquistada. O reconhecimento perde o peso quando o propósito é vivido. O mundo pode continuar o mesmo, mas o olhar muda, e esse novo olhar é a maior forma de riqueza. A alma expandida não luta contra o que é, ela coopera com o fluxo da vida, confiando que tudo o que acontece serve ao crescimento interior. E assim, a prosperidade deixa de ser um objetivo e se torna um estado. Um modo de existir que atrai, sem exigir, que recebe sem medo, que dá sem esvaziar. A prosperidade verdadeira não é conquista, é coerência com a alma. É quando o ser humano compreende que o bem-estar espiritual é a raiz de toda a abundância. Porque quando a alma se expande, Deus se expressa. E quando Deus se expressa, nada mais falta. A prosperidade não é um prêmio reservado aos fortes, nem um castigo negado aos que erraram. Ela é uma consequência natural da coerência interior. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para essa verdade simples e profunda. A prosperidade é energia em equilíbrio. Quando pensamento, emoção e ação caminham juntos, o universo se reorganiza a seu favor. E nesse alinhamento, Deus entrega aquilo que já estava reservado para você desde o início. A bênção nunca esteve distante, estava apenas esperando o momento em que você pudesse sustentá-la sem se perder. O tempo de Deus não é demora, é sincronia. O que parece silêncio é preparo. Ele não entrega promessas a corações ansiosos nem a mentes dispersas, porque o propósito da prosperidade é servir à evolução, não alimentar o ego. A abundância chega quando o ser está maduro o bastante para cuidar dela com gratidão e responsabilidade. Pense na imagem de um rio. Ele corre dentro do leito que o sustenta. Se tenta fluir fora dele, se perde. Assim também é com a prosperidade. Ela não corre fora do propósito. A coerência é o leito por onde a bênção se move com segurança. Quando você vive em desacordo com sua verdade, o rio se agita. Mas quando o coração se alinha com o propósito, o fluxo se torna contínuo. Não há mais esforço, há naturalidade. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E talvez esse seja o segredo de toda a prosperidade: saber aonde o espírito está indo. Quando o propósito é claro, até os ventos contrários ajudam a navegar. Quando o coração está firme, até o silêncio de Deus se torna direção. Prosperidade não é pressa, é precisão. É saber o momento de agir e o momento de repousar, o momento de plantar e o momento de colher. Tudo o que você busca já está em movimento em sua direção. Mas ele não alcança o corpo tenso nem o coração inquieto. Ele se aproxima de quem aprendeu a confiar. A prosperidade é resposta à coerência, não à exigência. O universo não entende desespero, entende vibração. E a vibração do homem em paz é a mais poderosa de todas.
porque fala a linguagem da fé. Então, em vez de correr atrás do que já é seu, torne-se quem pode sustentar o que pediu. Deixe que cada dia seja uma pequena preparação para receber com dignidade. Silencie o medo, abrace o tempo, confie na ordem divina. A prosperidade é mais do que ter, é ser. E quando você se torna um com o propósito, Deus, que nunca deixou de observar o seu esforço silencioso, abre as comportas do céu e deixa fluir aquilo que sempre foi seu por direito espiritual. Uma vida plena, abundante e em paz. E se estas palavras tocaram algo em você, permaneça nelas por um instante. Respire, reconheça e aceite, porque o que Deus reservou para você não se perdeu, apenas amadureceu no tempo certo. E esse tempo é agora.